estou explicando algumas coisas filosóficas, porque Krishna diz que através disso vocês voltarão a Krishna. E também podemos evitar fanatismo. Porque o fato é que uma certa porcentagem de seres humanos são neurologicamente predispostos a fanatismo. Predispostos neurologicamente, pode ser na religião, na política, num assunto social, pode ser num casamento. Uma certa porcentagem de pessoas simplesmente são fanáticas, predispostas a ser fanáticas. E para Prabhupada era muito importante não ser fanático. Então, tudo o que eu faço na minha vida pessoal, eu assumo, aceito minha responsabilidade de poder explicar racionalmente por que estou fazendo isso. Porque, pessoalmente, eu entrei no movimento de Prabhupada não para trocar assim de religião. Eu já tinha uma religião. Meus pais me deram uma religião. Eu queria uma ciência espiritual. Uma ciência espiritual. E quem alega ter ou alega ensinar uma ciência espiritual é responsável por poder defender em forma lógica tudo o que prega, tudo o que exige. Senão, existe o perigo sério de dividir a religião e a filosofia. Inclusive, alguns dos monstros, piores monstros da história, eram fanáticos religiosos. Eu posso dar 2 exemplos. Um exemplo é Aurangzeb. Aurangzeb, que era o imperador mogul, depois do Senhor Chaitanya, um século depois do Senhor Chaitanya, ele que atacou Vrindavan, ele que atacou assim templos em Vrindavan, causando danos, e por ele que, por exemplo, as famosas deidades de Vrindavan, Radha Govinda, tinha que foram levadas para Jaipur. Estão hoje em Jaipur devido aos ataques dele. Agora, Aurangzeb era muito austero, fanático religioso. Por exemplo, quando ele morreu, normalmente os imperadores mogul faziam construir grandes, como se diz em português? Mausoléus. Como, por exemplo, o mausoléu mais famoso mogul é o Taj Mahal. Um dos prédios mais famosos do mundo, mas quando ele morreu, ele insistiu assim no seu último testamento que fosse enterrado assim da forma mais simples, sem nada de opulência, num lugar insignificante, porque era muito austero e achava que a austeridade religiosa, ele também era um monstro que matou centenas de milhares, se não milhões, de pessoas devido ao seu fanatismo religioso. Outro exemplo é o terrorismo atual, nem falar. Mas outro exemplo é o pai neste mundo do terrorismo. O pai do terrorismo, a pessoa que deu esse nome terrorismo, é um cavalheiro chamado Robespierre, um dos arquitetos do terror da Revolução Francesa. Ele agredia, atacava, porque ele achava que o povo não era suficientemente religioso. Ele queria que todo mundo fosse super estricto, super moral, não tinha espaço para
relaxar. Então, quando ele viu que o povão francês não se ligava para seu programa, ele decidiu que para insistir, para impor a religiosidade, ele tinha que criar terror com esse nome. Os exemplos são inumeráveis. E, obviamente, podemos ver genocídio da parte de ateus, como Lenin, como Stalin, como Mao Tse-tung, que eram monstros. Para aqueles que são, assim, seduzidos pela o absurdo do marxismo, só basta uma estadística. E só nas universidades atrasadas que ainda tomam isso em sério. Pessoas dizendo que eram marxistas mataram entre 10 e 20 vezes mais pessoas que Hitler. Uma coisa que normalmente não mencionam em algumas universidades. Mas, então, o fanatismo religioso é muito perigoso. Não só assim ao ponto de matar ou torturar, mas também simplesmente para deturpar os ensinamentos de Prabhupada. Sem matar ninguém, como seguidor de Prabhupada, o que você precisa saber e o que é opcional. Uma distinção no 6º capítulo do Néctar da Devoção entre princípios fundamentais e detalhes. Os detalhes são variáveis. Os princípios fundamentais são invariáveis. Agora, quais princípios são detalhes variáveis? Para entender isso, você tem que não simplesmente citar algumas coisas de Prabhupada, mas você tem que conhecer toda a obra de Prabhupada. Você tem que ser um erudito na obra de Prabhupada, para entender perfeitamente essas distinções. Então, pelo menos, nosso projeto estamos levando isso muito a sério. E se alguém considerar que não, eu estou muito feliz de conversar numa boa e explicar o que estamos fazendo e como tudo o que estamos fazendo está baseado estritamente nos ensinamentos literais e repetidamente ensinados por Prabhupada.